Paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria nós estamos aqui na presença de Deus, né? Essa responsabilidade que Deus tem colocado no nosso coração também, através da vida do pastor Paulo. Eu glorifico a Deus por nos confiar a palavra, né? No meio de tantas pessoas de Deus que tem aqui, pessoas que já estão acostumados a pregar, né? Os pastores, pastor Pedro, pastor Paulo, pastor Leandro, né? Tantas pessoas que têm esse dom de Deus de pregar e falar. E nós sabemos que Deus nos usa em qualquer momento, de nós chegarmos no nosso irmão e colocar a mão no ombro dele e falar: Jesus te ama. É uma palavra poderosa isso, né? Jesus te ama. Isso nos traz conforto quando precisamos. Basta isso, quando nós estamos precisando de algo, quando nós estamos passando por algo, e chega alguém e coloca a mão e fala: Jesus te ama, Jesus está contigo. Isso nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria aqui de ler aqui, a gente orou, mas vamos orar mais uma vez. Antes disso, gostaria que você abrisse, por gentileza, a palavra de Deus em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Irmãos, confesso que eu andei lendo aqui Timóteo, 1 e 2 Timóteo. Pastor, esses dias fez um estudo, né, pastor? Sobre Timóteo, bem interessante. E como Deus fala grandemente através da vida de Paulo, né? Através dessa carta. É muito interessante. Mas eu gostaria aqui de falar apenas um pouco aqui do capítulo 2. Amém? Vamos lá? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também a idôneos para instruir a outros. Foca nesse terceiro versículo aqui. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Você pode fechar seus olhos nessa noite? A gente já orou, já falou com Deus através dos louvores também. Mas vamos pedir para que Deus possa me usar, me capacitar, que o Espírito Santo venha falar através da minha vida e possa ministrar o seu coração aí também, amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pois nós sabemos, ó Deus, que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Senhor, pelas nossas forças, ó Deus, conosco mesmo, através da nossa força, da nossa boa vontade, Senhor, a maioria das vezes nós não conseguimos, ó Pai, porque nós somos limitados. Mas o Senhor nos faz forte, e quando colocamos a Tua presença, a Tua sabedoria, a Tua boa vontade à frente, Senhor, tudo podemos, ó Deus, porque o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, capacita a minha vida, Senhor, nessa noite, que eu possa, Deus, transmitir aquilo que o Espírito Santo colocar ao meu coração, Senhor, e que quando, Senhor, o Senhor achar que é da minha carne, do meu coração, da minha vontade, que o Senhor possa me fazer calar, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, transmita, Senhor, aquilo que o Senhor tem para transmitir às vidas nessa noite, e que nós venhamos estar com o nosso coração aberto, ó Deus, para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos e já te agradecemos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Está frio hoje? Nem tanto, né? Aleluias. Deixa eu pegar aqui o meu rascunho. Estou fazendo rascunho agora, estou quase pregador já, pastor. Aleluias. Glória a Deus. Deus tem colocado no meu coração, irmãos. Eu já venho falado há tempo já que estou passando uma experiência com Deus grande, sabe? Pode até não ser grande para os olhos dos outros, mas Deus tem falado comigo grandemente através de algumas coisas, de algumas pessoas. Deus tem falado ao meu coração.
E eu tenho me organizado, graças a Deus eu tenho me organizado, porque Deus tem me feito me organizar. Eu sou um pouco bagunçado, sou um pouco desorganizado com algumas coisas, algumas pessoas já me conhecem, mas Deus tem mudado isso no meu coração. E quando eu recebi o convite de falar da presença, da palavra de Deus e ministrar algo no coração dos irmãos, eu confesso que eu não tinha nada, e algo tem me mostrado, e Deus tem me mostrado algumas coisas, principalmente nessas guerras que nós estamos vivendo, nessas lutas espirituais, na verdade, né? Porque essas lutas aí que estão lançando contra as nossas vidas são espirituais, né, pastor? Muita coisa tem mudado nesse mundo. Nós temos vistos aí ideologia de gênero, nós temos vistos aí cristãos sendo perseguidos. Quem acompanha a rede social aí tem visto muita coisa, estão usando crianças agora para falar sobre esse LGBT que é tão liberal, uma coisa, né, do mundo. E nós sabemos que não é assim a palavra de Deus, né? Eu achei super interessante a carta de Timóteo aqui, a primeira carta que Paulo envia a Timóteo. Ele fala sobre essas coisas, né, pastor? Ele fala sobre tudo isso. Ele nos exorta o que está acontecendo hoje, como nós devemos nos portar, como nós devemos levar a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, infelizmente, o mundo, essas coisas têm entrado na igreja. Essas más palavras, essas doutrinas, esse liberalismo está entrando na igreja. Eu vi na rede social também uma igreja que fala que Deus nos ama do jeito que nós somos e nos permite ser quem somos. Então não tem problema um casal homem com homem, um casal mulher com mulher. Isso não é a palavra de Deus. Isso é uma palavra totalmente contrária a Deus. E qual que é o nosso papel como cristão, como servo de Deus? Aleluias. É participar do meu sofrimento como bom soldado de Cristo. Mas como assim participar do meu sofrimento? Paulo, quando ele estava preso, estava lá na prisão, ele podia se calar, falar, pronto, o que eu fiz, eu já fiz lá fora, já levantei algumas pessoas, então eles vão continuar aquilo que eu comecei. Não. Mesmo sofrendo, mesmo na aflição, ele escrevia cartas a Timóteo. E é muito interessante a carta aqui que ele fala com Timóteo, como ele escreve a carta com Timóteo como se estivesse conversando face a face com Timóteo. Olha, Timóteo, é interessante que na carta de Timóteo aqui ele até pede um casaco porque vai fazer frio, né, pastor? É interessante isso. Ele fala, não, eu não vou me calar. Mesmo um sofrimento. Às vezes nós achamos que, vamos virar cristão, vamos virar crente que vai ser tudo bem. Nós olhamos às vezes, quando nós somos do mundo, nós olhamos para algum evangélico, alguma coisa e fala, poxa vida, mas esse cara vive em paz, meu. Vive em paz, o cara é crente. Nossa, poxa, que legal, o cara não briga com ninguém, é sossegado, é tranquilo. Aí ele falou, vou virar crente, vou virar cristão. E é interessante que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós viramos cristãos, quando nós decidimos mudar a nossa vida, transformar, falar agora vamos seguir a Jesus, parece que as coisas viram de ponta cabeça. Aquilo que estava dando certo já não dá mais certo. Aquilo que estava caminhando para algo bem já começa a distorcer. Fala, poxa vida. E a maioria das vezes nós pensamos, poxa, eu vou dar um passo para trás, vou voltar para onde eu era que estava melhor. É busca, é vontade de buscar, é aquilo, é a busca da presença do Senhor. Quando nós decidimos buscar a Cristo, quando nós decidimos, levantamos a nossa mão e falamos, Senhor, eu te aceito como meu suficiente Salvador. E sei que todas as batalhas o Senhor estará à frente. Não importa se estaremos em prisões, não importa se vamos estar na luta, na dificuldade. Paulo aqui, ele foi muito sábio. A palavra de Deus, ele diz que ele escuta a voz do Espírito de Deus. E as cartas que ele fala não é da boca, é do Espírito de Deus falando com ele.
E ele é muito sábio que ele se compara aqui como um soldado. Aqui no capítulo à frente, no capítulo 4, ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o escolheu. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos nessa luta porque Jesus nos escolheu, porque Cristo nos escolheu. A nossa luta está sendo aqui, mas tem uma nova Jerusalém preparada para nós. Agora imagine como Paulo é sábio. Imagine um soldado indo para a guerra pensando: eu vou para sofrer, eu vou lá sabendo que eu vou perder. Não, ele vai com o intuito de vencer. Ele vai na força de vencer. Não, eu vou lá e vou vencer. Se eu morrer, eu sei que eu vou morrer por algo bem, aquilo que eu fiz com força, com determinação. E ele diz aqui que morrer em Cristo é lucro, né? Morrer com Deus é lucro. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero dizer, nós somos a força de Deus nessa terra, porque Deus nos escolheu. Nós devemos levar a palavra, nós devemos pregar aquilo que nós sabemos que é certo, que é correto. Nós somos escolhidos de Deus. Não somos, poxa vida, Deus resolveu falar: vou chamar o pastor Pedro para ser pastor Pedro porque é super engraçado. E ele vai se dar bem com o pessoal. Não, porque ele é um escolhido, ele é guerreiro. Deus tem uma promessa na vida dele. Sabe que ele vai fazer diferença. E é assim sobre as nossas vidas, sobre cada um que aqui está. Poxa, eu estou aqui no banco, aqui, eu vejo o ministério de louvor, eu vejo os pastores, eu vejo evangelistas, eu vejo os diáconos. Poxa, eu sou apenas uma pessoa sentada no banco. Não, Jesus te escolheu. Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos menores ou maiores que ninguém. Nós somos, aos olhos de Deus, todos soldados de Cristo, todos soldados. E há um propósito sobre as nossas vidas. Talvez você está sentado no seu banco aí, pensando: poxa, eu não prego, não faço nada. Mas Deus está te usando na sua casa, no seu lar. Deus está te usando no seu emprego, basta você dar lugar a Ele. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, através da sua vida. Eu creio em nome de Jesus que pessoas vão se chegar a Cristo pela tua palavra. Glória a Deus. Ele diz aqui, ele compara aqui, ó, a gente como um atleta. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Glória a Deus, nós acreditamos num Deus, nós acreditamos na graça do Senhor. Moisés deixou a lei, Jesus deixou a graça, as duas coisas caminham juntas. E nós sabemos a lei de Deus, nós sabemos o que é certo, o que é errado, nós sabemos o que é contrário de Deus. Irmãos, essa semana eu estava conversando com um amigo meu, pode ser que ele esteja até assistindo, e ele comentou, é um breve testemunho, mas é muito interessante, é para edificar a nossa fé. E ele estava comentando que a irmã dele pegou Covid, porém o Covid não foi forte, foi fraco, né? Não foi forte. Porém ela teve muita crise de ansiedade no hospital. E o médico falou: ó, se você continuar com essa crise de ansiedade, você vai ficar sem ar, a gente vai ter que entubar. Então calma. Só que não adiantou. Ela foi entubada. E nessa semana, na segunda-feira, eu conversei com ele. Ele falou: Davi, cara, ora, continua orando. Porque eu fui no médico, minha irmã foi entubada. O cunhado dele também tá ruim. E minha irmã foi entubada e o médico falou: agora, cara, o processo é bem lento, porque uma vez entubado é difícil. E é interessante que eu falei: Josué, nós como cristão, nós andamos na contramão do mundo.
quando alguém fala para nós que nós não podemos, nós temos que colocar Deus e falar, não, nós podemos. Quando o mundo diz não para nós, nós temos que dizer sim, porque nós temos Deus. Sabe? E se o médico falou, vai ser lento, em oração nós vamos colocar na mão de Deus, porque Deus quando age, Ele faz a obra por completo. E o sim é de Deus, o não pode ser do homem, mas o sim é de Deus. Eu sempre comento aqui, eu já comentei lá com as pessoas no trabalho, que nós deixamos Deus sempre em último caso. Nós temos uma doença, temos alguma coisa, uma pessoa internada lá, a hora que chega no extremo, no limite, os médicos chamam e falam assim, você tem religião, porque agora é só Deus. Não, Deus está desde o começo nisso. Quando nós colocamos Deus desde o começo, pode acontecer o que for, Deus está no controle disso. E você quer saber de algo interessante? Foi na segunda-feira ele falou isso, na quarta-feira, ele mandou um áudio, ele mandou uma mensagem, Davi, cara, aconteceu um milagre, minha irmã acordou, foi desentubada, levantou, queria ajudar a mulher lá a arrumar o hospital, queria vir embora, e não parava de falar. Glória a Deus por isso, irmãos, glória a Deus, Deus é tão bom. E as pessoas ficaram, poxa vida, ontem mesmo ela estava entubada aí, disse que ela estava, a crise de ansiedade acabou, a ansiedade que ela tinha era de ir embora, mas não faltou ar, nada. E nós glorificamos a Deus junto. Eu falei, glória a Deus, Josué, glória a Deus. E ele mandou um áudio de uma pessoa, um áudio de um irmão que orou muito por ela, e ele até chorou no áudio, falando, não, eu creio em nome de Jesus que ela vai se levantar, que Deus vai fazer o contrário dos médicos. E é isso, irmãos, quando nós decidimos que a nossa vida vai ser uma luta diária, vai ser derrota em cima de derrota, quando nós decidimos que vai ser, poxa vida, não sei se eu vou chegar até o final desse caminho, com as nossas forças nós não vamos conseguir. Quando nós decidimos isso, nós vamos parar no meio do caminho. Mas quando nós decidimos que Deus está nos esperando do outro lado, quando decidimos que o nosso caminho, por mais espinhos que estejam, quando nós decidimos que o mar, por mais impetuoso seja a tempestade, por mais furioso esteja o mar, mas Deus está do outro lado nos esperando, nós vamos atravessar. Nós andamos na contramão do mundo. Aleluia, glória a Deus. E ele compara aqui como um atleta, e compara também como o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Glória a Deus. Será que nós temos plantado o que nessa terra? Será que nós temos plantado lutas diárias? Será que nós temos plantado negatividade? Eu acho incrível, irmãos, que eu estou dando alguns exemplos, e Deus tem falado muito através disso comigo. Eu tenho dado uma olhada ao redor e visto os detalhes de Deus sobre a minha vida. E é chato quando você está do lado de uma pessoa negativa. Acho que muitos aqui já conhecem aquela pessoa. E aí, como você está, rapaz? Poxa vida, cara, tá de mal a pior. O pastor, ele sempre comenta isso. Aí você vai falar, no outro dia você chega, oh, bom dia, tudo bem? Ah, só se for para você, rapaz. Esses dias eu cheguei para um amigo meu, falei com ele, aí ele veio, eu falei, cara, deixa eu perguntar um negócio para você, como está o emprego aí? Não, tá bem, estamos bem, né? Atrasa o salário? Não atrasa, aqui não atrasa. Falei, como está sua família, seus filhos, está bem? Não, tá bem, cara, crescendo, estão tudo esperto, mostrou as fotos. Falei, cara, por que você está reclamando então? A gente tem o mais importante, a gente tem uma família abençoada, livre dessa doença que está aí fora, a gente tem um emprego, glória a Deus por isso. Eu vejo pessoas que não têm, às vezes está entregando currículo, ou está com alguma dificuldade na casa, mais contente, mais satisfeito com a vida do que você, rapaz. Vamos, força, dá um ânimo aí, cara, Deus está com a gente.
Ele, poxa vida, verdade, né? Falei, cara, glória a Deus. E ele tem mudado, graças a Deus. Ele não é evangélico, mas em nome de Jesus, logo, logo ele vai estar com a gente, amém? Então é isso, quando nós estamos do lado de pessoas que nos impulsionam para frente, é como eu disse aqui no começo, às vezes nem todo dia nós estamos alegres, nem todos os dias nós estamos animados, a maioria das vezes nós acordamos desanimados. Nós que acordamos cedinho aí, né, pastor? Ou algumas pessoas também que acordam de 4h30 aí de madrugada, nós acordamos dando um pulo de alegria, vou pular da cama e vou sair. A gente pula, eu olho assim, a Viane fica brava comigo porque eu coloco o celular 3 vezes, pode 5 minutos. É 15 minutos para me levantar. A Viane fica brava. 5 minutos eu dou uma olhadinha na relógio, poxa vida, vamos lá. Aí mais 5 minutos, opa. Aí depois sai correndo, falando com Deus no meio da rua. Aí o pessoal fica até olhando para mim assim. Eu assim, obrigado e tal. Aí vem o ânimo, aí a gente fala com Deus. Aí Deus renova as nossas forças. Aí glória a Deus. Senhor, me deu mais um dia de vida, mais um fôlego. Eu estou indo para o meu trabalho. Eu acordei de manhã, abri os meus olhos, eu vi meus filhos dormindo, todos saudáveis, vi minha esposa do lado saudável. Estou indo ao meu emprego. De repente, não tem emprego, mas, poxa vida, eu acordei, Deus me deu a oportunidade, hoje eu vou entregar um currículo e vou colocar Jesus na frente, vou colocar Deus à frente desse currículo. Irmãos, eu não estou ensinando a ninguém a fazer isso, não estou falando, eu estou mostrando uma maneira para vocês, que Deus está à frente de tudo. E não importa o sofrimento, nós vamos ter sofrimento. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Ele sempre nos lembra, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estava vendo uma história esses tempos atrás aí, se colocando no lugar de Jesus. Imagine, nós somos pecadores, eu sou cheio de pecados, eu não sou santo. Imagine juntar o pecado, vamos colocar aí o pessoal da igreja, não fala aqui na igreja, mas vamos colocar os cristãos. Somente os cristãos que pecam menos, ou deveriam pecar menos, somente os cristãos. Colocar o pecado de todos esses cristãos na costa de uma pessoa, somente os cristãos. Imagine a dor, o sofrimento, a angústia. Foi isso que Jesus passou. Eu estava vendo essa história esses dias e comecei a me colocar no lugar, é difícil se colocar no lugar de Jesus, mas coloquei me imaginando, peguei me imaginando, a ponto de Jesus olhar para o céu e diz, Pai, por que me abandonastes? Porque naquele momento o pecado estava sobre ele, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E na maioria das vezes nós, sem perceber, negamos Jesus, quando nós não falamos do amor dele, quando nós não conversamos com alguém e falamos, cara, Jesus está no controle de tudo. Eu, glória a Deus, por isso que eu tenho mudado essa forma minha. A primeira oportunidade que alguém me dá de falar de Jesus, eu vou abrindo brechas ali, cara, Deus abençoe. Eu fui para Minas esses tempinho atrás, fui a trabalho, e foi era para ir eu e mais 2 pessoas. E quando nós viajamos, aliás, foi a primeira vez que eu viajei a trabalho, mas quem viaja a trabalho direto, os caras costumam falar que à noite sai, vai para balada, vai para vários lugares aí que, enfim, né? E eu falei com Deus, falei, Senhor, que eu posso fazer diferença. Eu não quero sair para lugar nenhum. Posso sair, posso conhecer a cidade, alguma coisa, mas que eu não possa me contaminar. Em nome de Jesus. Então eu já comecei a preparar caminho. Aí o rapaz mandou uma mensagem para mim, aí você que vai para Minas, tal. Aí eu mandei, é eu mesmo, vamos acertar as coisas, tal. Cara, que Deus abençoe sua vida. Aí ele mandou um amém. Beleza, recebeu, Deus abençoe, ele recebeu.
Aí depois, no outro dia, mandou lá, e aí, tal, eu já reservei as passagens, tal. Falei, cara, obrigado, meu. Pô, tenha um bom dia aí, Deus abençoe, um dia abençoado para você. Ele, amém. Opa, já recebeu o segundo, amém. Então, aí chegou o dia, eu até ia de avião, mas cancelou na hora, acabamos indo de carro. Mas chegou no dia, a gente foi se encontrar lá, a hora que ele entrou no carro, ele, conversamos, tal, bom dia. Aí ele olhou para mim e falou, você é evangélico? Eu falei, cara, eu sou evangélico. Então a paz do Senhor, que eu também sou. Glória a Deus. E o outro que ia com a gente acabou não indo, então foi só eu e ele. E a gente foi e voltou falando de Deus, e é super interessante isso. Quando a gente prepara o nosso caminho, colocando Deus à frente, Deus faz tudo de maneira correta, Deus prepara tudo. Mas de repente, eu pensei, de repente vai ser um cara que não é cristão. E o cara que não é cristão já tem outra ideia. Ah, vamos num bar, vamos num barzinho. Ah, vamos em outro lugar, vamos ali, não sei o quê. E eu já comecei a colocar no meu coração, eu vou ter que falar de Jesus para ele. Já vou deixar claro que eu não sou daqui. Eu vivo o mundo, mas não sou do mundo. A gente tem que profetizar isso, amém? Glória a Deus. Nós temos que nos preparar não para o... Lógico, nós temos um sonho, nós temos que saber que amanhã nós vamos acordar, se Deus assim permitir, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer as nossas coisas, nós vamos viver, mas nós temos que deixar claro, nós estamos nos preparando para uma nova Jerusalém, para algo maior que Deus tem preparado para nós. Irmãos, vai ter dificuldades, vai ter momentos que nós vamos pensar em desistir de tudo, mas se nós fecharmos os nossos olhos e parar para pensar o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus tem planejado, porque o que Deus tem planejado não é pouco, é muito. Eu tenho no meu coração, isso é opinião minha, vou compartilhar com vocês, mas é opinião minha. Eu tenho no meu coração que Jesus, a gente quando nasce, é uma promessa de Deus. Deus fala no Salmo 139, antes que te formasse, eu te conheci, onde não havia ossos nenhum, eu já tinha toda uma história. Deus fala sobre isso, que antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já tinha toda uma história. Então, uma opinião minha, pode ser que eu esteja certo, pode ser que não, mas é opinião minha. Deus já tem nosso caminho trilhado. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos dá livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, Ele nos faz sair da presença de Deus, se nós não seguimos. Então nós nascemos e já sabemos o que é bem, o que é bom, o que é ruim. Nós sabemos, pelo menos a minha geração, a geração das pessoas um pouco mais experientes, sabe disso, que quando nós nascemos, nós vamos crescendo e já sabemos, ó, é feio roubar, não pode mentir, tem que falar a verdade, você é menino, você é menina. Nós temos instinto a isso. Nós sabemos, é bom fazer o bem. Esses dias eu estava conversando com o Mateus é muito sábio, o Mateus, o jovem que está vindo aqui, e ele me falou algo surpreendente. Ele falou sobre os ateus. Uma pessoa fala, não acredita em Deus. Beleza, você não acredita em Deus, mas você gosta de ajudar as pessoas? Ah, eu gosto. Tem umas religiões aí que acham que fazer caridade vai para o céu, né? Mas enfim, gosta de ajudar as pessoas? Ah, eu gosto, cara. Mas você acredita em Deus? Não, não acredito. Então quem plantou esse desejo de ajudar as pessoas no seu coração? Ah, eu tenho, mas por que você faz? Ah, porque eu sinto prazer, eu sinto satisfação. Beleza, mas quem colocou essa satisfação de fazer o bem? Porque fazer o mal a gente sabe quem coloca no nosso coração.
É aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas e o bem? E aquela vontade de ajudar as pessoas? Vem de quem? Vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Então Jesus nos dá, Deus já tem uma história na nossa vida, só que no meio do caminho nós vamos dar vamos sair um pouco desse caminho aqui, pegar um atalho. A partir desse momento Deus fala, bom, agora é por sua conta e risco. Agora você vai andar com as suas próprias pernas. É por isso que muitas vezes nós quebramos a cara. E Deus é tão misericordioso, eu falo por mim, que eu fiquei tanto tempo longe da igreja, mas Deus me livrou de tanta coisa, irmãos. Deus me livrou da morte, do vício. E não foi falta de oportunidade, eu poderia nem estar nesse mundo. Eu estou salvo, eu estou buscando a salvação. Eu estou buscando a Cristo. Mas eu poderia não estar aqui, eu poderia estar em algo pior, preso, enfim. E foi um momento da minha vida que eu deixei aquilo que Deus tinha na minha vida e resolvi seguir com minhas próprias pernas. E quando eu voltei, Deus me fortaleceu. É lógico, igual eu falei, nem todo dia é mil maravilhas. Tem dia que nós não estamos bem, é culpa de Deus? Não, é culpa nossa. Nós não estamos bem. Deus não mudou. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E o que a carta de Paulo a Timóteo aqui nos mostra? Que em tempos de guerra, porque é tempos de guerra, nós temos que ser bons soldados de Cristo. Nós temos que estar preparados para aquilo que vai vir. Nós temos que nos preparar. E o mais interessante, irmãos, aqui em 1 Timóteo ele fala sobre algumas coisas. E ele fala sobre a família, ele fala sobre o ministério da família. Nós temos que estar bem com a nossa família, para estar bem com a igreja, para estar bem com Deus. E uma das palavras de Timóteo, de Paulo aqui a Timóteo, no primeiro Timóteo é isso, ele nos instrui. Na verdade, a primeira carta de Timóteo é só instrução. E tem uma parte que ele instrui a família. Mas por que a família? A nossa geração tem que crescer, a nossa família. Talvez nós temos pessoas da nossa família que não servem a Deus, mas nós temos que lutar para isso. Glória a Deus, eu sempre comento, glória a Deus pela vida da Kátia, que eu acredito que não é fácil orar e buscar pela vida do Anderson, também não é fácil, acredito que não é fácil, mas ele está perseverando. E a palavra aqui de Paulo, no finalzinho da carta, ele diz que, bom, não sei, de repente é a última carta minha, eu não vou sobreviver mais. E ele fala, combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Agora imagine, aleluias, no último dia, nós pensarmos aquilo que nós fizemos e saber que nós fizemos a vontade do Pai, a vontade de Deus. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser soldados que vai à frente. Falar, eu vou, mas eu não vou na força de Deus. É a palavra de Davi, né? Davi, poxa vida, pequenino. Acho que eu sou um pouquinho mais alto que Davi, né, irmã Maria? E Davi se debate com aquele gigante. Fala, eu não vou na minha força, eu vou na força de Deus. É isso que nos move, irmãos, é isso. Quando nós estivermos abatidos, quando o mundo estiver contrário, quando o mundo falar, não, você não consegue, fala assim, eu consigo, porque eu tenho Cristo na minha vida. Eu tenho Deus na minha vida. E é Ele que me move.
Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro, e o socorro vem do Senhor, que moveu os céus, a terra. Aleluia, glória a Deus. O profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento, quando ele falava aqui, ele falava sobre Cristo, sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, profetizava sobre a vida de Jesus. Ele falava Jesus como o Senhor dos exércitos. É isso que Deus é na nossa vida. Quando nós nos depararmos com a batalha, quando nós nos depararmos com aquilo que tem nos afrontado, nós devemos, o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, está conosco. Então, em nome de Jesus, nós vamos vencer, nós vamos à frente, nós vamos a caminho daquilo que Deus tem para nós, nós vamos voltar àquilo que Deus tem para nós, nós vamos voltar o destino que Deus tem para nós, aquilo que Ele já disse no começo, que antes mesmo de sermos formados, antes mesmo dos nossos ossos, da nossa carne, dos nossos nervos, do nosso músculo, antes mesmo de sairmos do ventre da nossa mãe, Ele já nos escolheu e tinha uma história sobre a nossa vida. Então vamos seguir essa história, vamos à frente dessa história, vamos como Cristo, com Cristo à frente. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, gostaria que vocês colocassem de pé, por gentileza, amém? Ministério Louvor, se tiver algo já, pode estar à frente. Quantos aqui já escutaram os testemunhos bons? Acredito que todo mundo, né? Esses testemunhos nos edificam. Mas eu tenho vivido algo com Deus e tenho falado com Deus: Senhor, eu quero contar o meu testemunho, eu quero contar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E não precisa ser coisas grandes. Coisas grandes edificam, mas nós devemos olhar para as coisas pequenas. Glória a Deus. Não falo pequena, mas algo simples. Nós temos o fôlego de vida. Enquanto muitas pessoas estão buscando fôlego, estão sendo entubadas, estão pagando para receber o ar, nós temos o ar de graça. E esse ar nos move, e é a presença de Jesus. É a presença de Deus que soprou sobre nós o fôlego de vida. Então esse ar é o sopro de Deus, e nós devemos glorificar a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria, por gentileza, nós vamos fazer uma última oração. E como soldados de Cristo, nós devemos também ser discípulos de Cristo. Glória a Deus pela vida de todos que estão aqui. Mas em nome de Jesus eu creio que cada vida aqui vai multiplicar essa igreja. Vai multiplicar vidas nesse lugar, vai trazer vidas aqui. Não é pela quantidade, porque somente a quantidade não resolve. Mas vamos trazer pessoas cheias de Deus para contar testemunhos. Então, se você puder, por gentileza, coloque aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquela aflição, aquilo que talvez você não consegue passar, você chega até uma parte e algo te limita. Então, em nome de Jesus, fale com autoridade nessa noite que Jesus está à frente dessa limitação, que Jesus está à frente dessa muralha. E não haverá muralhas, não haverá gigante, não haverá limitação que vai te segurar, porque Cristo está à frente, o Senhor dos exércitos está à frente. E nós somos soldados, e nós somos atletas de Cristo, nós somos trabalhadores que vamos desfrutar dos primeiros frutos, amém? Mas se você puder também orar pela vida de um familiar, daquele que você quer muito que esteja aqui na presença de Deus e não está, também ore, faça isso. Eu tenho pessoas na minha família, eu tenho orado,
E em nome de Jesus eu vou vencer porque Cristo está comigo. E não vai ser na minha força, vai ser na força de Cristo. Amém? Feche seus olhos por gentileza. E ore comigo. Oh Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos moveu até este lugar, ó Pai. Talvez, ó Deus, muitas coisas tentaram nos impedir de chegar até aqui, mas o Senhor nos livrou, porque o Senhor está à frente, ó Pai, dos nossos passos. Deus, o Senhor está à frente da nossa batalha, Deus. Nós sabemos, ó Pai, e nós queremos aqui, Senhor, nesta noite, ó Deus, nos colocar como soldados, ó Pai, que estará à frente da batalha, ó Deus, e vamos, ó Deus, para vencer em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, visitar as pessoas, ó Deus, que não estão sem forças para estar neste lugar, ó Pai. Ó Deus, que estão sem forças, ó Deus, para vencer, ó Deus, a enfermidade, ó Deus. Que o Senhor possa estender a tua poderosa mão, Senhor, e fazer, ó Deus, um mover, ó Pai, um agir, ó Deus. Senhor, eu entrego, Senhor, em tuas mãos, ó Pai, a vida daqueles que estão enfermos, ó Deus. Nesta noite, sobre a vida do Felipe, sobre a vida da Patrícia, toda a sua família, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o chefe, o Senhor é o Senhor dos exércitos, está, Senhor, operando naquela casa, naquela família, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ó Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, pelas pessoas, ó Deus, que não têm forças para se levantar do leito. O Senhor pode também soprar, ó Deus, o ar sobre a vida delas. Senhor, entrega em Tuas mãos esta igreja, Pai. Ó Deus, essas pessoas que aqui estão, ó Deus, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, ó Pai. Senhor, tem algo que nos limita, algo, Senhor, que nos impede, Senhor, de prosseguir, mas o Senhor é o nosso alvo, e nós vamos alcançar o objetivo, que é aquilo que o Senhor destinou para nós, ó Pai. Nós queremos voltar ao caminho daquilo que o Senhor, da história que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E nesta noite, eu creio que em nome de Jesus, o desânimo, ó Deus, a fraqueza espiritual, ó Deus, aquilo que nos impede de buscar a Tua presença, ó Pai, aquilo que tem nos afrontado, em nome de Jesus, vai cair por terra, e nós vamos chegar aos nossos lares fortalecidos, ó Pai. Oh Deus, e daqui para frente nós vamos colocar a Tua presença, Senhor, à frente de todas as coisas, e vamos vencer para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia.